Capítulo 1. A descoberta. As ataduras tinham sumido de novo. Jane Holt estava no armário de suprimentos da enfermaria real. Suas mãos estavam na cintura, segurando uma prancheta que ela não precisava. Ela já tinha contado 2 vezes e o número era o mesmo nas duas. 14 rolos de linho estéril. Ela havia estocado 22 na noite anterior. Ela sabia que tinha estocado 22, porque sempre estocava 22. 3 fileiras de 7, mais um extra. Ela o escondia atrás das tinturas. Assim, Bess não o usaria para praticar bandagens no manequim de treino que ela chamava de Gerald. 8 rolos sumiram. Não foram emprestados, nem requisitados. Ninguém os registrou no livro que ela instituiu há 6 meses. Ela criou o livro justamente porque os suprimentos desapareciam. E ela presumiu que os curandeiros novatos estavam sendo descuidados. Não eram os curandeiros novatos sendo descuidados. Os curandeiros novatos tinham pavor do seu livro de suprimentos. Certa vez, Bessa acordou à meia-noite. Ela confessou ter usado um pedaço extra de gaze numa queimadura na cozinha. Isso era outra coisa. Jane pegou o livro do gancho na parede. Ela folheou 6 meses de anotações meticulosas. Cada retirada estava registrada. Cada nome, cada data, cada quantidade. E mesmo assim, a contagem final nunca batia com a inicial. A diferença era sempre entre 4 e 10 unidades, sempre durante a noite, sempre os mesmos itens. Ataduras de linho, pomada para selar feridas, e o antisséptico forte que ela mesma preparava. Porque a fórmula padrão era, em sua opinião profissional, no máximo adequada. Alguém estava roubando dela, e essa pessoa tinha um gosto excelente. Você poderia simplesmente armar uma armadilha, sugeriu a parte silenciosa de sua mente. A parte que notava as coisas antes que ela decidisse notá-las. A parte que vinha rastreando esse padrão por semanas, com uma paciência que a própria Jane não possuía. Eu não armo armadilhas, Jane disse em voz baixa. Eu sou uma curandeira. Você está com raiva. Aquelas são as suas ataduras. Ela estava com raiva. Aquelas eram as suas ataduras. Jane trancou o armário de suprimentos e guardou a chave no bolso. Ela seguiu a única pista que tinha. O corredor que ligava a enfermaria à ala leste do palácio, onde a diferença entre suas contagens de suprimentos e a realidade vinha crescendo há 25 meses. A ala leste, onde ficavam os aposentos privados do rei. Ela nunca havia sido chamada aos aposentos do rei. Nenhuma vez em 2 anos de serviço como curandeira real da alcateia de Blackwell. Ela havia tratado todos os guerreiros da guarnição, todos os anciãos com articulações enrijecidas pelo inverno, e todo filhote que caíra de uma árvore. Ela tratou Perry Graves por uma costela fraturada. Ele a quebrou ao separar uma briga entre 2 betas por causa de um jogo de cartas. Ela tratou a equipe da cozinha, os cavalariços. E uma vez, memoravelmente, o lobo de um embaixador visitante. Ele teve uma reação alérgica ao sabão do palácio. Ela nunca havia tratado o rei. O rei Alpha Tristan Blackwell vinha às reuniões do conselho com as mangas abaixadas e a postura perfeita. E não havia um único registro dele em seus arquivos de pacientes. Em 2 anos, o lobo mais poderoso do reino nunca lhe pedira sequer um remédio para dor de cabeça. O que ela começara a suspeitar recentemente era estatisticamente impossível. A porta de seu escritório particular estava entreaberta. Essa foi a primeira coisa errada. Tristan Blackwell não deixava portas entreabertas. Ela participara de reuniões do conselho suficientes para saber. Ele era o tipo de homem que fechava as portas por completo, que colocava sua cadeira a uma distância precisa da mesa, que se portava com a quietude particular de alguém que decidiu exatamente quanto espaço ocuparia. E não ocuparia mais do que isso. Ele estava no chão, não de forma dramática nem esparramado. Ele estava sentado com as costas contra a escrivaninha e as pernas estendidas. Sua mão esquerda pressionava um maço de suas ataduras muito específicas. Elas estavam contra um ferimento em seu lado direito. O sangue atravessava o linho e manchava uma camisa que provavelmente custava mais que o salário trimestral dela. Sua mão direita segurava uma agulha. Ele estava se costurando. O trabalho de sutura era atroz. Ao seu redor, arrumados com um cuidado quase organizacional, estavam 7 rolos de seu linho estéril. Havia 2 potes de sua pomada para selar feridas. Uma garrafa de seu antisséptico, 3/4 vazia. Uma segunda agulha com linha, esperando. E uma tigela de água que se tornara rosa.
2 anos de suprimentos roubados, dispostos como um hospital de campanha, mantido por alguém que leu sobre medicina em um livro e decidiu que entendia o conceito geral. Jane ficou parada na porta por 4 longos segundos. Há sangue, observou sua loba, com a indiferença particular de quem identificou um problema e não queria nada com ele. Uma quantidade considerável de sangue. Estarei em outro lugar. Então, a parte profissional de seu cérebro processou o que ela estava vendo e ficou furiosa. Algo mudou por trás de sua expressão, por trás da avaliação clínica. Por meio segundo, seus olhos captaram a luz da lamparina de um jeito estranho. Um brilho âmbar nas bordas do castanho. Ele apareceu e sumiu antes que ela pudesse piscar para afastá-lo. Vossa Majestade. Tristan ergueu o olhar, seus olhos escuros e firmes, do tipo que não revelava nada no conselho, fizeram algo que ela nunca os vira fazer antes. Eles se arregalaram, muito pouco, apenas o suficiente. Seu lobo registrou a presença dela e imediatamente atualizou sua avaliação. Ela está aqui em nosso quarto. Estamos indo extremamente bem. Curandeira Holt. Sua voz era estável. Sua mão não se moveu do ferimento. Não é o que parece. Jane entrou na sala, agachou-se ao lado dele. Ela removeu a agulha de sua mão com a autoridade precisa e calma de alguém que remove objetos pontiagudos das mãos de pacientes desde os 17 anos. Parece que você tem roubado meus suprimentos e feito cirurgia em si mesmo por 2 anos. Não é cirurgia, é manutenção. Você usou um ponto de casear em um ferimento lateral. Isso não é manutenção. Isso é bordado. Ela conhece tipos de pontos, seu lobo observou com profunda satisfação. Ela é extraordinária. Há quanto tempo? Jane perguntou. Ela não estava olhando para o rosto dele. Estava olhando para o ferimento. Um corte limpo, provavelmente com 3 horas. Profundo o suficiente para ainda estar sangrando. O que significava que era profundo o suficiente para que sua cura de lobo não o tivesse fechado. Ela calçou luvas do kit que mantinha no cinto. Ela sempre mantinha um kit no cinto. E começou a limpar a área com movimentos praticados e eficientes, completamente desprovidos da gentileza que ela normalmente usaria. Ele merecia a ardência. Há quanto tempo? O quê? Há quanto tempo você está fazendo isso? Seu maxilar se contraiu. Um tique que ele raramente permitiria no conselho. Eu tenho 25 meses de discrepâncias de suprimentos que dizem o contrário. Você tem rastreado os suprimentos. Eu sou uma curandeira. Eu rastreio tudo. Ela aplicou o antisséptico. Ele não se encolheu, o que a irritou, porque o antisséptico era a fórmula forte e deveria ter ardido consideravelmente. Todo guerreiro desta alcateia vem a mim. Todos, sem exceção, exceto você. As mãos dela, disse seu lobo com a certeza silenciosa de quem enuncia uma lei natural. As mãos dela estão em nós. Isso valeu a pena o sangramento. Não valeu a pena o sangramento. Tristan sabia disso objetivamente. Mas a parte dele que a observara do outro lado das mesas do conselho por 2 anos. A parte que memorizara o jeito como ela arregaçava as mangas até o cotovelo quando trabalhava. A parte que uma vez reorganizou uma patrulha de fronteira para não ter que explicar um corte em seu antebraço. Essa parte não se importava com a objetividade. Ele gostava dela desde o primeiro dia. Ela entrou no grande salão com um kit médico sobre um ombro e disse ao chefe de sua equipe que a ventilação da enfermaria era um risco à saúde e que precisaria que fosse consertada até terça-feira. Ela não pediu, ela ordenou, e então ela olhou diretamente para ele. Não através dele, não para seu título, mas para ele, e disse: Vossa Majestade, os registros médicos do seu assistente pessoal estão desatualizados há 6 anos. Precisarei de acesso ao arquivo. Ele lhe deu o arquivo. Ele teria lhe dado o castelo. E então ele percebeu, com um lento horror crescente, que seu lobo achou muito divertido. Que ele nunca poderia deixá-la vê-lo ferido. Porque ferido significava se encolher de dor. Ferido significava a vulnerabilidade animal particular de sentir dor na frente de alguém. Alguém cuja opinião importava mais do que deveria. Ferido significava as mãos dela sobre ele. E se as mãos dela estivessem sobre ele, ele diria algo que não poderia retirar. Então, ele roubou as ataduras dela. Em retrospecto, este não tinha sido um bom plano. Vou colocá-lo em tratamento diário obrigatório, disse Jane, amarrando a nova sutura. Ponto corrido adequado. Limpo, apertado, correto.
A partir de amanhã, você virá à enfermaria às 7 da manhã. Você vai se sentar. Você vai me deixar examiná-lo. E você não trará sua própria agulha. Isso parece excessivo. Você tem 3 fraturas parcialmente curadas na sua mão esquerda que alguém consolidou errado. Você tem tecido cicatricial no ombro que sugere pelo menos 2 infecções que você mesmo tratou. E a sua sutura? Ela segurou o pedaço de linha que havia removido. Isto é linha de bordar. Ela é magnífica, disse seu lobo. Da porta veio uma batida. Perry Graves se encostou no batente, de braços cruzados. Seu rosto tinha a expressão particular de um homem que esperou por este momento por muito tempo. Eu avisei a ele, Perry disse a Jane. Eu disse que você descobriria. Jane olhou para Perry, depois para Tristan. E então para a coleção organizada de suprimentos médicos roubados. Eles estavam dispostos ao redor do Rei Alpha de Blackwell como uma pequena e triste farmácia meticulosa. Ele é um bom homem, disse sua loba em voz baixa. Ele também é um idiota. Ambas as coisas são verdade. 7 horas, disse Jane. Amanhã não se atrase. Ela saiu e não olhou para trás. Atrás dela, Tristan sentou-se no chão de seu escritório. Seu flanco estava devidamente costurado pela primeira vez em 2 anos. E o cheiro fraco e específico dela, de linho limpo e alecrim seco, e algo quente por baixo, se instalou na sala como se planejasse ficar. Correu tudo bem. Seu lobo disse. Ela tocou nossas costelas. Estamos praticamente casados. Capítulo 2. O pior paciente. Manhã, atrasado. Não dramaticamente atrasado. Não atrasado o suficiente para ser um ato de desafio. Atrasado por exatamente 4 minutos, que era a quantidade específica de atraso que comunicava. Estou aqui porque escolho estar, não porque você me ordenou. Jane reconheceu isso porque tratava guerreiros há 20 anos, e cada um deles pensava que tinha inventado o atraso de 4 minutos. Ela estava reorganizando a bandeja de sutura quando ele entrou. Ele preencheu o vão da porta de uma maneira que não era bem normal. Muito imóvel, muito ciente de onde seus ombros estavam em relação ao batente. Ele usava uma camisa de treino com as mangas arregaçadas, e os hematomas em seus antebraços eram visíveis do outro lado da sala. Você está atrasado. Eu sou o rei. Você é meu paciente. Sente-se. Ele se sentou na mesa de exame. A mesa foi construída para lobos. Estrutura reforçada, superfície larga, couro acolchoado. Tristan sentou-se nela como se fosse um trono. O que Jane supôs ser a única maneira que ele sabia se sentar em qualquer coisa. Tire a camisa. Ele fez uma pausa. Algo mudou por trás de seus olhos. O mais breve brilho de ouro nas bordas do castanho. Apareceu e sumiu antes que ela pudesse ter certeza de que tinha visto. Ela quer a camisa fora. Devemos obedecer imediatamente. Devemos obedecer a tudo que ela pedir, para sempre. Tristan tirou a camisa pela cabeça. Jane vira corpos feridos por toda a sua carreira. Ela tinha um distanciamento clínico da mesma forma que a maioria das pessoas tinha conversa fiada. Automático, profissional, confiável. Ela olhou para o torso nu de Tristan Blackwell e seu distanciamento clínico se retirou brevemente da sala. Ele era esculpido pelo trabalho, não pela vaidade. O músculo era funcional, do tipo que vem de brandir uma espada, correr pelas fronteiras e carregar coisas que precisam ser carregadas. Mas sob a superfície, e foi aqui que sua fúria profissional reacendeu, havia um mapa de ferimentos autotratados que a fez querer se sentar. 3 cicatrizes no lado esquerdo que haviam se tornado grossas porque ninguém aplicou selante de feridas durante a janela crítica. Um rastro de infecção desbotado no ombro direito, onde a pele tinha um tom prateado. Dano antigo, mal administrado. A mão esquerda mostrava a leve curvatura reveladora de dedos que foram quebrados e consolidados por alguém que não sabia o que estava fazendo. As cicatrizes, sua loba notou, cicatrizes antigas de infecções que ele mesmo tratou. Enquanto você estava a 50 metros pelo corredor. O maxilar de Jane se contraiu. Ela calçou as luvas. Vou examinar o ombro primeiro. O ombro está bem. O ombro tem uma cicatriz de 15 centímetros com danos de infecção secundária. Isso não está bem. Curou errado. Ela está tocando o ombro. Seu lobo notou. Este é o melhor dia da nossa vida. As mãos de Jane moveram-se sobre o tecido cicatricial com precisão profissional. Ela pressionou. Ele não se encolheu.
Ela pressionou com mais força. Ele não se encolheu. Ela encontrou o nó de tecido mal curado enterrado sob a superfície e pressionou diretamente sobre ele. E a respiração dele mudou. Não um encolhimento, mas um engasgo. Uma interrupção de meio segundo no ritmo controlado que ele vinha mantendo. Isso doeu, disse ela. Não. Sua respiração mudou. Eu estava pensando em algo. Você estava pensando no fato de que doeu. Ela notou nossa respiração, disse seu lobo, profundamente satisfeito. Ela está prestando muita atenção ao nosso corpo. Isso é medicamente necessário e também perfeito. Jane documentou o ombro em suas anotações. Ela precisaria fazer um trabalho de tecido profundo na cicatriz para quebrar a aderência. 3 sessões no mínimo. Ela escreveu isso com a eficiência calma de alguém que não estava pensando no fato de que o trabalho de tecido profundo no ombro significava contato prolongado com a pele sobre o osso, e que Tristan Blackwell era aproximadamente 4 graus mais quente do que qualquer paciente que ela já havia tocado. Lobos eram quentes, ela sabia disso. Havia tratado centenas, nenhum deles tinha sido ele. Suas mãos estão fazendo uma coisa. Sua loba observou de algum lugar por trás do profissionalismo de Jane. Um leve tremor, intermitente. Tenho certeza de que é médico. Ela examinou as costelas. 2 estavam sensíveis no lado esquerdo. Não fraturadas, mas recentemente machucadas o suficiente para ainda estarem cicatrizando. A cura de lobo resolveria isso em mais um dia. Ela as anotou mesmo assim. Como isso aconteceu? Treinamento. Treinamento com quem? Comigo mesmo. Você machucou suas próprias costelas. Treinando sozinho. Sou muito dedicado. A sessão durou 40 minutos. Jane documentou tudo. Cada cicatriz antiga, cada padrão de compensação. Cada lugar onde seu corpo havia se curado ao redor do dano em vez de através dele. Porque ninguém esteve lá para tratá-lo adequadamente durante a janela que importava. No final, ela tinha 3 páginas de anotações e uma raiva silenciosa e ardente que ela mantinha sob a superfície. Mesma hora amanhã, disse ela. Isso é necessário? Eu tenho 3 páginas de descobertas, Vossa Majestade. Faremos isso por um tempo. Ele assentiu, vestiu a camisa de volta, parou na porta. Curandeira Holt. Sim. O antisséptico, aquele que você mesma prepara. Ele estava olhando para a parede logo além do ombro esquerdo dela. É melhor que a fórmula padrão, significativamente. Então ele saiu. Isso foi um elogio, disse sua loba sobre o antisséptico. É isso que passa por romance neste castelo. Vou precisar de um momento. No 4º dia, ela encontrou os pontos dele em sua bandeja, cuidadosamente cortados e enrolados. Ele os havia removido durante a noite. Suas suturas profissionais, com o que ela só podia presumir ser uma tesoura e um completo desrespeito pela frase "deixe-os por 7 dias". Quando Tristan chegou às 7 na hora certa hoje, o que de alguma forma piorou as coisas, Jane ergueu os pontos enrolados. Explique. Estavam coçando. Pontos coçam. Isso significa que estão funcionando. Eu tenho uma alta sensibilidade a... Você tem uma alta sensibilidade a ser tratado por alguém que sabe o que está fazendo. É isso que você tem. Do canto da sala, Bess Calloway, que estava fingindo organizar abaixadores de língua nos últimos 10 minutos, fez um som como um pequeno animal sendo pisado. Se você reexaminar a ferida, haverá sangue, sua loba notou preventivamente. Quero que isso fique registrado. Eu avisei. Jane examinou. Nenhuma infecção. Sua cura de lobo havia selado a superfície de forma limpa, embora o tecido subjacente não estivesse tão firme quanto estaria com o curso completo da sutura. Você atrasou minha recuperação em 2 dias. 2 dias parece administrável. Para você, não para o tecido. O tecido está registrando uma queixa? Algo nela, a parte que não queria achá-lo engraçado, a parte que havia construído um muro cuidadoso e profissional ao redor do fato de que ele cheirava a fumaça de madeira e pinho frio, quase rachou. Ela se segurou. Bess apareceu novamente. Jane, eu estava aguardando a entrega de suprimentos e queria perguntar: há alguma razão para o armário de suprimentos particular do rei ter a sua marca de ataduras? Porque eu estava levando o tônico para as articulações para ele ontem e notei a prateleira. E é todo o seu estoque, aqueles com o fio azul. Você é a única que usa fio azul. A sala ficou muito silenciosa. Tristan olhou para a parede. Jane olhou para Tristan.
Bess olhou entre eles com a expressão lentamente crescente de alguém que acabara de detonar algo sem querer. Obrigada, Bess, disse Jane. Feche a porta ao sair. Bess fechou a porta, depois a abriu novamente. Eu deveria... Isso é um... Eu vou só... Ela fechou a porta. Jane tirou as luvas lentamente, um dedo de cada vez. Isso não foi descuido, disse ela. Você não pegou os suprimentos errados no escuro. Você construiu um sistema. Você o manteve por 2 anos. Você estocou seus próprios aposentos com minhas formulações específicas. As que eu mesma preparo, as que não estão disponíveis em nenhum outro fornecedor. E você se tratou com elas em vez de andar 50 metros por um corredor e me deixar fazer meu trabalho. Tristan não disse nada. Por quê? Seu lobo se aquietou. Do jeito que um lobo se aquieta quando algo real está acontecendo, e o barulho usual da vida seria desrespeitoso. Diga a ela, disse seu lobo, simplesmente, sem rodeios. Ele não disse, porque eu conseguia lidar com isso, disse ele em vez disso. Os ferimentos eram administráveis. A cura de lobo cuidou da maior parte. O resto foi manutenção. Manutenção, repetiu Jane. Você chama a linha de bordar e ponto de casear de manutenção. Eu chamo de suficiente. Sua mão esquerda está torta porque você consolidou seus próprios dedos quebrados, Vossa Majestade. Isso não é suficiente. Isso é um homem que prefere causar a si mesmo um dano permanente a deixar alguém ajudá-lo. E eu preciso entender por quê. Porque agora, a única explicação que tenho é que você não confia na sua própria curandeira. E se for esse o caso, você deveria ter me substituído há 2 anos em vez de roubar minhas ataduras. Ela acha que não confiamos nela, disse seu lobo. E pela primeira vez, a presunção se foi. Isso está errado. Conserte. Não é sobre confiança, disse Tristan. Então é sobre o quê? Ele olhou para ela, não para a parede, para ela. E algo em sua expressão, no ouro nas bordas de suas íris, na qualidade particular de sua quietude, não era controlado. Não era o rei Alfa de Blackwell, considerando suas palavras. Era apenas Tristan, sentado em uma mesa de exame com a camisa tirada e sua distância cuidadosamente mantida de repente não sendo suficiente. Você deveria reexaminar o ombro, disse ele. A aderência que você encontrou piorou esta semana. Foi o desvio mais óbvio que ela já testemunhou. Ela o deixou escapar, porque sua loba estava dizendo algo que ela não queria ouvir agora. Você sabe por quê? Sua loba disse. Você sabe desde a primeira sessão. Você é uma curandeira, você lê corpos. E o corpo dele tem dito algo muito específico toda vez que você o toca. E você tem ignorado profissionalmente porque você é teimosa e eu estou cansada. Ela era teimosa. Sua loba estava cansada. Ela reexaminou o ombro. Capítulo 3. O verdadeiro. 3 semanas depois, Tristan Blackwell era o pior paciente que Jane já tivera. Ele discutia as dosagens. Ele questionava a temperatura das compressas. Certa vez ele trouxe um livro sobre farmacologia de ervas para uma sessão e citou uma passagem para ela que estava desatualizada há 30 anos. E quando ela lhe disse que estava desatualizada, ele disse, os princípios são sólidos. E ela teve que sair da sala por 90 segundos para evitar dizer algo que ela gostaria demais. Ele ainda removia seus pontos durante a noite, todas as vezes. Ela tentara fio de seda, categute e o linho reforçado que geralmente guardava para rupturas musculares profundas. Ele removeu todos eles. Ela começara a documentar as remoções em seu prontuário com uma nota que dizia: paciente continua a demonstrar extração de sutura não autorizada. Adesão 0. Prognóstico insuportável. Ele lhe lera o prontuário. Ela sabia porque na manhã seguinte, ele chegou com o mais leve traço de algo nos cantos da boca. Aquele que significava que ele achara algo engraçado e preferiria sofrer um segundo ferimento a deixá-la ver. Ele leu o prontuário. Sua loba observou. Ele gostou. Você escreveu insuportável em um documento médico e ele gostou. Não sei o que fazer com nenhum de vocês. Mas as sessões haviam mudado. Ela podia sentir no ar, na maneira como a respiração dele mudava quando ela tocava o ombro, na maneira como ele começara a chegar às 6h50 em vez das 7, na maneira como Perry parara de verificá-los após a primeira semana. E agora simplesmente acenava para Jane nos corredores, com o alívio exausto de um homem que carregara um segredo por tempo demais e estava feliz por não ser mais dele.
Na 18ª sessão, ela descobriu que ele estava lendo seu trabalho publicado. Ela encontrou o artigo, sua tese de certificação sobre resposta inflamatória na reparação tecidual acelerada em lobos, aquele que ela escrevera sob a orientação de Marsh. Aquele que tinha exatamente 4 citações na literatura acadêmica porque a medicina de lobos era um campo pequeno e ninguém lia os periódicos. Estava enfiado dentro do livro de farmacologia desatualizado que ele continuava trazendo para as sessões. Ele havia marcado passagens. Ele havia escrito notas nas margens. Uma das notas dizia: contradiz Marsh na concentração. Ela está certa. Você tem lido minha tese, disse Jane. A mão de Tristan, que estava pousada na mesa de exame com a casualidade cuidadosamente mantida de um homem muito ciente de quão perto seus dedos estavam, ficou imóvel. Eu estava pesquisando. Você estava lendo minha tese, que você escondeu dentro de um livro diferente para que eu não visse. E você tem citado o livro desatualizado para mim nas sessões enquanto secretamente concorda com minhas conclusões publicadas reais nas margens. Isso não está indo bem, seu lobo observou. Então, após uma pausa, na verdade, ela está segurando a tese. Ela está segurando algo que lemos com atenção e em que escrevemos notas. Ela está segurando a prova da nossa atenção. Isso está indo extremamente bem. Os princípios do texto mais antigo ainda são: você escreveu, ela está certa na margem, Vossa Majestade. A lápis ao lado do parágrafo sobre a concentração do antisséptico. O parágrafo exato que prova que a fórmula que você vem questionando há 3 semanas está com a dosagem correta. Sua boca fez algo que ela percebeu. Ele a pegou percebendo. Ele tem lido seu trabalho, disse sua loba. Em segredo, fazendo anotações, concordando com você em particular e discutindo com você em público porque a discussão a mantém na sala. Este é o homem mais ridículo com quem já vivi adjacente e incluo o lobo do embaixador que comeu o sabão. Ela colocou a tese na bandeja. Ela não a devolveu. Ela disse a si mesma que era porque era prova de que a discussão sobre a dosagem estava sendo conduzida de má fé. E não porque as notas a lápis em sua caligrafia cuidadosa faziam algo atrás de seu externo doer de uma forma que não era médica. O problema na fronteira vinha se acumulando por semanas. A Alcateia do Sul, Aldridge, uma antiga queixa, uma disputa territorial que ardia desde o tempo do pai de Tristan, vinha enviando batedores para mais perto dos marcos da fronteira. Não uma invasão, ainda não. Uma campanha de pressão projetada para forçar uma resposta e então usar a resposta como justificativa. Tristan cavalgou com Perry e 6 de seus melhores homens em uma manhã fria que cheirava na chuva. Jane soube por Bess, que soube pelo cavalariço, que soube pela companheira de Perry, que estava furiosa por Perry não ter contado a ela mesma. Ele está cavalgando para a fronteira, sua loba notou. Espero que não haja sangue. Espero que não haja sangue. Sempre há sangue na fronteira. Jane disse baixinho. Sim, era disso que eu tinha medo. Jane continuou seu dia. Ela tratou um beta com um pulso torcido. Ela reabasteceu o armário de suprimentos, todos os 22 rolos, embora o hábito de verificar a contagem tivesse perdido seu propósito investigativo e se tornado outra coisa. Um ritual matinal conectado a um homem que costumava roubar dela e agora aparecia em vez disso. Ela reorganizou seu kit campo. Ela disse a si mesma que o estava reorganizando porque reorganizar era uma boa prática, não porque a fronteira ficava a 64 quilômetros ao sul e o homem que discutia suas dosagens estava cavalgando em direção a ela. Ele voltou ao anoitecer. Ela o ouviu antes de vê-lo. Passos no corredor, não seu ritmo medido usual, mas mais lento, mais pesado, com um arrastar no lado esquerdo que ela identificou antes de ter tempo de esperar que estivesse errada. Ele apareceu na porta da enfermaria, ereto, ainda em suas roupas de couro de patrulha e segurando seu lado esquerdo com ambas as mãos pressionadas, da maneira que significava que ele estava aplicando pressão, não descansando. Curandeira Holt. Sua voz era estável. Seu rosto estava pálido. Sente-se. Está... Se você disser bem, eu vou colocar isso no seu prontuário também. Ele se sentou. Ela cortou o couro para longe da ferida, e a parte profissional de sua mente, a parte que a levara através de 12 anos de trabalho com traumas sem vacilar, olhou para o que estava por baixo e ficou muito quieta. Profundo, não um corte, uma perfuração, angulada para cima,
do tipo que vem de combate próximo com alguém que sabia o que estava fazendo. O sangramento era constante e escuro, o que significava que havia ultrapassado a parede muscular, e a cura de Lobo não o estava fechando. Este era o tipo de ferida que precisava de um curandeiro ou não cicatrizava. O tipo que, se deixado por mais 3 horas, teria... Ela não terminou o pensamento. Sangue, sua loba disse fracamente. Sangue significativo. Vou estar muito longe internamente enquanto você lida com isso. Você está fazendo um trabalho importante. Eu te apoio à distância. Jane trabalhou. Limpou a ferida, encheu-a, aplicou seu antisséptico mais forte. Aquele que ele roubara por 2 anos, aquele que ele elogiara uma vez, aquele que ele secretamente concordara que estava com a dosagem correta a lápis na margem de sua tese. Ela o costurou com a sutura contínua que podia fazer dormindo, apertada, limpa e correta. Ele não discutiu a dosagem. Ele não questionou o método. Ele não pegou a agulha para si mesmo. Ele apenas sentou e a deixou trabalhar. No meio do processo, ele notou algo sobre ela que nunca vira em 3 semanas de sessões diárias. Suas mãos estavam firmes. Elas sempre estavam firmes, mas o resto dela não estava completamente imóvel. Havia uma tensão em sua mandíbula, uma rigidez em seus ombros. E quando ela se inclinou para examinar a linha de sutura, seu cheiro mudou. O linho limpo e o alecrim se aguçaram em algo mais feroz por baixo. Algo que cheirava a proteção e fúria, e o foco animal particular de uma loba que identificara uma ameaça a algo que lhe importava. Ela não sabia que estava fazendo isso. Ele podia dizer porque ela teria ficado mortificada. A mão dele encontrou a borda da mesa perto do quadril dela. Não a tocando, apenas ali, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor dela. Seu lobo estava quieto. Não presunçoso, não narrando, apenas presente da maneira que a parte animal de uma mente está presente quando algo real está acontecendo. Ela está aqui, disse uma vez. Isso é o suficiente. Jane amarrou a sutura final. Ela verificou o pulso dele. Forte, estável, um pouco rápido. Ela verificou os olhos dele. O ouro nas bordas estava brilhante, o que significava que seu lobo estava perto da superfície. O que significava que ele estava com mais dor do que demonstrava. Sem cavalgar por uma semana, disse ela. Sem treinamento, sem levantar peso. Vou verificar isso todas as manhãs. E se você remover esses pontos, Tristan, eu vou te encontrar e vou costurá-los novamente enquanto você estiver dormindo. Foi a primeira vez que ela usou o nome dele. Ambos sabiam disso. A discussão é mais fácil, disse ele. Baixo, não um desvio desta vez, uma confissão. O modo controlado caindo por uma frase, e por baixo dele, algo conciso, sem adornos e devastadoramente honesto. Ele está falando sério, disse sua loba. O tom sarcástico se foi, apenas a observação de algo verdadeiro. Ele discute porque a alternativa é sentar em silêncio enquanto você o toca, e ele não está equipado para isso. Ele nunca esteve equipado para isso. Ele roubou suas ataduras por 2 anos em vez de estar equipado para isso. Jane segurou a tesoura de sutura. Ela não olhou para cima. Eu sei, ela disse 2 palavras. Ela as disse em todas as direções que podiam apontar. Capítulo 4. O afastamento. A situação com Aldridge se intensificou em uma terça-feira. Perry trouxe o relatório para Tristan na enfermaria porque Tristan ainda estava sob a ordem de repouso obrigatório de Jane e a estava obedecendo. Ele estava sentado na mesa de exame, a mesa dele. Ela começara a pensar nela dessa forma, o que era um problema que ela não estava abordando, enquanto Jane refazia o curativo da ferida. Eles cruzaram o Marco Sul, disse Perry. Patrulha completa. 12 lobos. Eles estão mantendo posição no rio. O corpo de Tristan mudou. Jane sentiu sob suas mãos a mudança de paciente para rei. O modo controlado se encaixando como uma porta se fechando. Há quanto tempo? Desde o amanhecer. Os batedores de Garrett os estão rastreando. Baixas, nenhuma ainda. Eles não estão engajando. Estão esperando. Tristan já estava de pé. Jane colocou a mão no peito dele, plana, firme, profissional. Sente-se. Eu preciso... Você tem uma ferida de perfuração que está no 4º dia de uma janela de cicatrização de 7 dias. Se você rasgar esses pontos, o tecido não se religará de forma limpa. Estou ciente das implicações médicas.
Então haja como tal. Ele se sentou. Não porque ela o empurrou, mas porque a mão em seu peito comunicou algo que não tinha nada a ver com medicina, e ambos sabiam disso. Ela tocou nosso peito, disse seu lobo, voluntariamente, sem justificativa clínica. Estamos fazendo um progresso significativo apesar da crise na fronteira. Ele precisa ficar quieto, contrapôs sua loba por trás da compostura de Jane. Ele também precisa parar de ser rei por 5 minutos e deixar os pontos fazerem seu trabalho. Ele não fará isso. Ele nunca fez isso. Eu tenho observado este homem se recusar a ser um corpo por 4 semanas e estou exausta. A resposta na fronteira foi organizada da enfermaria. Tristan enviou Perry com a primeira unidade. Ele despachou ordens através de mensageiros. Ele gerenciou a crise com a eficiência concisa e precisa de um rei que lidava com disputas territoriais desde os 22 anos e não precisava estar de pé para fazê-lo. Jane trabalhou ao redor dele, reabastecendo, preparando kits de campo, informando Bess sobre protocolos de trauma. Vou precisar de um kit de campo preparado para implantação. Jane disse a Bess. Cirúrgico completo, suficiente para 6. Você vai para a fronteira? Os olhos de Bess estavam arregalados. Se houver baixas, eles precisarão de um curandeiro no local. O tratamento, em campo na primeira hora, é a diferença entre a recuperação e o dano permanente. Jane não viu a cabeça de Tristan se virar. Ela não viu a qualidade da quietude que se instalou sobre ele. Seu lobo disse uma coisa. Não. Não presunçoso, não confiante. Apenas a parte animal de um homem que identificara algo que não podia perder. E agora enfrentava a perspectiva de vê-lo caminhar em direção ao perigo. Tristan esperou até que a sala se esvaziasse. Bess saiu para preparar os kits. O último mensageiro partiu com ordens, e então, no silêncio que se seguiu, ele falou. Curandeira Holt, estou redesignando você para tarefas na enfermaria durante a resposta na fronteira. Jane parou de se mover. Bess acompanhará a unidade de campo. Você gerenciará a enfermaria e receberá os feridos aqui. Bess é uma curandeira júnior com 8 meses de experiência prática. Eu tenho 12 anos de certificação em campo. Bess é capaz. Bess é capaz de cuidados básicos com feridas. Se alguém sofrer uma ferida como a sua, como a que estou tratando em você agora, caso tenha esquecido, ela não está equipada para esse nível de intervenção. Eu tomei a decisão. Você tomou a decisão errada. Tristan se levantou, e o que aconteceu entre eles não foi uma discussão. Foi um lado se fechando e o outro assistindo acontecer. A enfermaria é seu posto durante a crise. Isso é uma ordem. Sua voz era a voz do conselho, a voz controlada, aquela que fazia os betas se endireitarem e os anciãos cederem, e todo o peso do título se instalar na sala como pedra. Ele acabou de te afastar, disse sua loba. O tom sarcástico estava de volta, mas por baixo havia algo cru. Nesta sala onde ele se senta na sua mesa, onde você o costurou de volta há 4 dias, onde ele te disse que a discussão era mais fácil, e você disse, eu sei, e quis dizer isso em todas as direções. Ele está fazendo isso de novo, decidindo o que você pode aguentar. Assim como as ataduras, assim como os pontos, assim como 2 anos sangrando sozinho em vez de deixá-la chegar perto o suficiente para ajudar. Você poderia lutar contra isso, disse sua loba. Ela poderia. Ela poderia apelar ao conselho. Ela poderia argumentar corretamente que era a curandeira mais qualificada do reino. E afastá-la durante uma crise não era proteção. Era desperdício. Mas isso não era sobre a fronteira. Jane tirou as luvas, um dedo de cada vez. Eu me demito, disse ela. Tristan piscou, com efeito imediato. Informarei Bess sobre seu protocolo de tratamento antes de sair. Os pontos saem em 3 dias. Não os remova antes. Você não pode se demitir. Eu acabei de fazer isso. Não estou aceitando sua demissão. Você não precisa aceitá-la. Estou informando você sobre ela. É assim que a demissão funciona. Não é um pedido. Ela já estava se movendo, recolhendo seus instrumentos pessoais da bandeja. O conjunto de bisturis que sua mãe lhe dera, o estetoscópio que comprara com sua primeira comissão, o pequeno rolo de couro de agulhas que carregava para todo lugar. Suas coisas, não as coisas da enfermaria, as dela. Ela também pegou a tese, aquela com as notas a lápis dele. Ela não examinou o porquê. Jane. Ela parou na porta. Ele usara o nome dela.
Segunda vez, ela não se virou. 3 dias para os pontos, disse ela. Não use linha de bordar. Ela saiu. Tristan ficou na enfermaria sozinho. A mesa de exame estava vazia. Suas luvas estavam na bandeja, dobradas com esmero, do jeito que ela sempre as deixava. A sala ainda cheirava a ela. Seu lobo não disse nada. O zumbido constante de confiança e narração romântica se fora, substituído pelo silêncio específico de um animal que sabe que cometeu um erro e não consegue encontrar o caminho de volta. Perry apareceu 30 minutos depois. Ele olhou para a sala vazia, para Tristan, para as luvas dobradas. Ela se demitiu. Sim, você sabe o que acabou de fazer? Eu a mantive segura. Perry ficou em silêncio por um longo tempo. Não o silêncio respeitoso de um beta cedendo. O silêncio pesado de um amigo que viu alguém que ele respeita fazer algo muito estúpido. Você a manteve de fora, Perry disse. Foi isso que você fez. Por 2 anos, você a manteve de fora. Os suprimentos, as suturas, o tratamento de feridas às 4 da manhã. Isso era você a mantendo de fora. E agora você fez isso da única maneira que ela não pode ignorar. É a fronteira, Perry. Se ela for para o campo e algo... Ela é a melhor curandeira que esta alcateia já teve. Você sabe disso. Você roubou as ataduras dela por 2 anos porque sabe disso. E você acabou de dizer a ela que ela não é boa o suficiente para fazer seu trabalho. Tristan olhou para as luvas na bandeja. As dobras precisas e calmas de uma mulher que cuidava das coisas, mesmo quando estava furiosa, mesmo quando estava indo embora. Conserte isso, disse seu lobo. As primeiras palavras em 1 hora. Sem confiança, sem presunção, apenas a verdade animal nua e crua. Conserte isso, ela está indo embora. Não posso ordená-la de volta. Não, Perry concordou. Você não pode. Capítulo 5. O comparecimento. Jane estava na sala de tratamento secundária quando ele chegou na manhã seguinte. Ela não havia deixado o castelo. Ela havia movido seu kit pessoal para a sala menor, a usada para casos menores. Aqui não tinha a mesa de exame dele. E ela passara a noite lá, na maca que mantinha para turnos longos, sem dormir. Ela informara Bess. Bess fora para a fronteira com os kits de campo e a determinação silenciosa e de olhos arregalados de uma curandeira júnior, que estava apavorada e não deixaria transparecer. Jane a observara partir e sentira algo complicado se instalar em seu peito. Orgulho da curandeira que treinara e o peso frio e específico de saber que deveria estar caminhando ao lado dela. Ela se sairá bem, disse sua loba. Ela é corajosa. Ela aprendeu com você. Então, mais baixo. Você deveria estar lá. Às 7 horas em ponto, a porta da sala de tratamento secundária se abriu. Tristan estava na porta. Ele não usava suas roupas de couro de patrulha ou sua túnica do conselho. Ele usava uma camisa de treino com as mangas arregaçadas, do mesmo tipo que usara em todas as sessões por 4 semanas. E suas mãos estavam ao lado do corpo, e ele não preenchia a porta como costumava fazer. Ele apenas ficou ali. Esta não é a enfermaria, Jane disse sem levantar os olhos do inventário que estava lá atualizando. Eu sei onde é. Seu cronograma de tratamento era na enfermaria. Eu transferi seu arquivo para Bess. Bess está na fronteira. Então você terá que esperar que ela retorne. Tristan atravessou a sala. Ele se sentou na cadeira perto da janela. Não na mesa de exame. Não na posição de um paciente se apresentando para tratamento. Apenas a cadeira. A de madeira com a perna irregular que balançava quando você se inclinava para trás. Ele não se inclinou para trás. Ele se sentou ereto, com as mãos nos joelhos, e não disse nada. Jane continuou seu inventário. 5 minutos se passaram. Eu não tenho um horário com você, disse ela. Eu me demiti. Eu sei. Então por que você está aqui? Ele ficou em silêncio. Então, você disse 7 horas todas as manhãs. Não se atrase. Eu disse isso quando era sua curandeira. Você disse. Ela ergueu o olhar. Ele estava sentado na cadeira bamba, com as mãos nos joelhos e o rosto aberto de uma maneira que ela nunca vira. Não no conselho. Não na enfermaria. Não em nenhuma das interações cuidadosas e controladas de 2 anos. O ouro nas bordas de seus olhos estava firme. Seu lobo perto da superfície e sem se esconder. Ele voltou, disse sua loba. Ele está sentado na cadeira ruim, a que balança. Ele não está encenando isso. Não estou aqui para discutir, disse Tristan.
Não estou aqui para ordenar que você volte. Não estou aqui para explicar por que fiz o que fiz, porque eu sei por quê, e a razão não torna isso certo. Jane pousou a prancheta. Estou aqui porque você me disse para aparecer, e eu passei 2 anos sem aparecer. Não para tratamento, não para você, não para nenhuma das coisas sobre as quais eu deveria ter sido honesto desde o primeiro dia em que você entrou neste castelo e disse ao meu chefe de equipe que a ventilação era um risco à saúde. Ele fez uma pausa. Eu te mantive de fora. Perry estava certo. Eu te mantive de fora porque se eu te deixasse entrar, se eu me sentasse naquela mesa e deixasse você me ver ferido, eu ia te dizer algo que não tinha conquistado o direito de te dizer. E eu decidi que isso era pior do que sangrar. Ele está dizendo a ela, disse seu lobo, não presunçoso, apenas presente. Ele finalmente está dizendo a ela. Essa foi uma decisão estúpida, disse Jane. Sim, você não decide o que eu posso aguentar. Eu sei. Ela esperou pela justificativa, pela versão controlada de eu estava te protegendo, que a deixaria ficar com raiva de forma limpa. Ele não a deu. Ele apenas sentou na cadeira bamba e olhou para ela com o ouro em seus olhos e a quietude de um homem se mantendo firme na frente de alguém que poderia desmontá-lo e escolhendo estar lá de qualquer maneira. Estarei aqui amanhã, Tristan disse. Mesma hora. Se você quiser que eu vá embora, me diga para ir embora. Mas se você não me disser para ir embora, estarei aqui. Ele se levantou. Ele saiu. Ele voltou na manhã seguinte. 7 horas, cadeira bamba, mãos nos joelhos, não disse nada. Jane trocou o curativo da queimadura de treino de um beta. Não o reconheceu. Ele voltou na manhã seguinte e na seguinte. No quarto dia, ela falou. Tire a camisa. Ele tirou. Ela examinou a ferida da fronteira. Os pontos ainda estavam lá. Todos eles. Ele não os havia tocado. Você os deixou, disse ela. Você me disse 3 dias. Você não disse quando removê-los. Eu estava esperando por você. Ele esperou. Sua loba disse. Ele realmente esperou. Talvez eu precise reavaliar tudo o que acredito sobre este homem. Ela removeu os pontos. A ferida havia cicatrizado de forma limpa. Melhor do que qualquer um de seus ferimentos autotratados. O tecido estava liso, as bordas alinhadas, a cicatriz fina e nítida. O trabalho dela, feito corretamente, porque ela teve permissão para fazê-lo. Bess voltou da fronteira em uma quinta-feira, entrando pelas portas da enfermaria, com lama nas botas e sangue nas mangas. E a postura particular de uma mulher que fizera algo que não tinha certeza se conseguiria e descobrira que podia. 2 baixas, Bess relatou. Garrett levou um corte nas costas, profundo, mas limpo. Eu o costurei no campo. Sutura contínua do jeito que você me ensinou. E Perry fraturou 2 costelas no segundo confronto. Eu o estabilizei para o transporte. Jane examinou as anotações de campo de Bess. O trabalho de sutura estava documentado. Técnica adequada, espaçamento correto, antisséptico aplicado nos intervalos certos. A estabilização das costelas era de manual. O corte em Garrett, Jane disse. Você usou o antisséptico forte, sua fórmula, a do kit de campo. Lembrei do que você disse sobre o padrão ser inadequado. E a estabilização das costelas. Você enfaixou abaixo da linha da fratura, abaixo e lateral. Você disse que enfaixar sobre a fratura pode causar deslocamento secundário durante o transporte. Jane fechou as anotações de campo. Ela olhou para Bess, exausta, enlameada, ainda de pé, e sentiu algo se instalar em seu peito, que não era raiva e não era luto. Era orgulho. Orgulho específico, merecido e completo em uma curandeira que ela havia treinado. Ela se saiu bem, disse sua loba, em voz baixa. Você a ensinou bem, então. Porque sua loba era sua loba. Você deveria ter estado lá também. Ambas as coisas são verdade. Bom trabalho, Bess. O rosto de Bess fez algo complicado e jovem. Fiquei com medo o tempo todo. Isso é normal? Você tinha medo quando começou? Todas as vezes. Fica mais fácil? Não. Você fica melhor em ter medo e fazer mesmo assim. Bess assentiu. Ela parecia que queria chorar e não ia. Eu chamei o kit de campo de Gerald. Claro que chamou. As semanas que se seguiram não foram dramáticas. Isso era importante. Não houve grande gesto, nenhuma declaração pública, nenhum momento único em que tudo mudou.
Havia apenas Tristan na cadeira bamba, todas as manhãs às 7 e Jane não lhe dizendo para ir embora. Ela se reintegrou em uma segunda-feira. Não porque ele pediu, mas porque a enfermaria era dela. E uma demissão dada naquelas circunstâncias não era uma retirada. Era um limite. Ela voltou quando o limite foi respeitado. As sessões recomeçaram, mas eram diferentes agora. Ele aparecia. Não apenas fisicamente, embora fizesse isso também. Todas as manhãs na hora certa, camisa tirada quando ela pedia, pontos intocados até que ela os removesse. Ele aparecia da maneira que importava, honestamente. Quando ela perguntou como as costelas aconteceram, ele lhe disse, treinando com Perry. Resposta real. Quando ela perguntou sobre as dores de cabeça que ele vinha escondendo, ela podia dizer pela maneira como ele segurava as têmporas durante o conselho. Um tique tão pequeno que ela ficou envergonhada por tê-lo catalogado. Ele disse que sim, desde o confronto na fronteira, piores pela manhã. Ela tratou as dores de cabeça. Ela começou o trabalho corretivo em sua mão. 3 refaturas controladas, consolidação adequada, cicatrização guiada. Ele ficou imóvel para as refaturas, que foi a coisa mais corajosa que ela já ouvira fazer. E quando a dor atingiu o pico, ele não discutiu a dosagem. Ele apenas olhou para ela com a mão dele entre as duas dela e disse, sua tese estava certa sobre a concentração. E ela teve que largar a serra de osso porque suas mãos não estavam firmes, e pela primeira vez, ela não fingiu que era médico. Suas mãos, sua loba observou, estão tremendo. Porque ele citou seu trabalho publicado, enquanto você segurava uma serra de osso. Preciso que você entenda como isso parece por dentro. Pare com isso, ela disse para sua loba em voz alta na frente dele. Parar com o quê? Tristan perguntou. Não você. A boca dele fez a coisa. Parar com isso também? Ela disse. Eu não fiz nada. Você fez a coisa com a boca quando está se divertindo. Não tenho ideia do que você está se referindo. Ele sabe exatamente a que você está se referindo, disse sua loba. Ele tem feito isso de propósito por pelo menos 2 semanas. Quero que isso fique registrado. As discussões sobre a dosagem continuaram. Elas se tornaram outra coisa agora. Não desafio, não desconfiança, mas a esgrima verbal particular de 2 pessoas que encontraram a forma da inteligência uma da outra e não conseguiam parar de testá-la. A concentração está muito alta, ele disse uma manhã enquanto ela trabalhava na segunda refatura do dedo. A concentração está exatamente certa. Minha pesquisa sugere. Sua pesquisa é a minha tese, com a qual você concordou a lápis. Você está discutindo consigo mesmo. Eu evoluí minha posição. Você evoluiu sua posição para estar incorreta. Acho que precisamos de uma revisão independente. Eu sou a revisão independente. Eu também sou a revisão dependente. Eu sou a única revisão. Fique quieto. Ele ficou quieto. Seu lobo ofereceu um breve editorial. Ela nos disse para ficarmos quietos e nós ficamos. Ela é a única pessoa neste reino que pode nos fazer ficar quietos. Esta é uma informação relevante sobre a qual devemos pensar pelo resto do dia. Aconteceu em uma manhã que não era especial. 4 meses após a reintegração, uma quarta-feira, nublada. Ele entrara com um corte no antebraço de uma luta de treino. Um pequeno, mal o suficiente para precisar dela, já meio fechado por sua cura de lobo. Ele poderia ter lidado com isso sozinho. Ele veio até ela mesmo assim. Ela limpou, fez o curativo, suas mãos se moveram sobre a pele dele com a facilidade de alguém que tocara este homem centenas de vezes e pretendia tocá-lo centenas mais. Isso não precisava de mim, disse ela. Não, você veio mesmo assim. Eu venho todas as manhãs, por um arranhão. Por você. As palavras pousaram na sala como uma pedra jogada em água parada. Não uma grande declaração, não um discurso, apenas 2 palavras ditas em sua voz real. A concisa, sem adornos, devastadora que saía quando o modo controlado caía. Jane segurou o braço dele. Seu pulso sob os dedos dela estava rápido e ele não o estava controlando. Ela esperou que ele retirasse o que disse, que buscasse o modo controlado, que dissesse algo sobre a concentração da dosagem e restaurasse a distância às suas dimensões usuais e cuidadosamente medidas. Ele não o fez. Eu gosto de você, ele disse desde o dia em que você disse ao meu chefe de equipe que a ventilação era um risco à saúde.
Eu gostava de você antes de saber como você tomava seu chá. Eu gostava de você quando você reorganizou o arquivo em 3 dias e me enviou um memorando sobre o estado dos registros médicos. Aqueles foram os 4 parágrafos mais devastadores que já li. Eu gostava de você quando você preparou uma nova fórmula de antisséptico porque a padrão não era boa o suficiente. E eu gostava de você quando você discutiu com o conselho sobre o financiamento da enfermaria e não percebeu que estava discutindo com as luvas ainda calçadas. Ele fez uma pausa. Eu roubei suas ataduras porque não conseguia sentar em uma sala com você enquanto você me tocava e fingir que eu era feito de algo que não sente. Eu discuti suas dosagens porque a discussão era mais fácil do que o silêncio. E eu estava errado sobre tudo isso. Os suprimentos, os pontos, o afastamento, os 2 anos decidindo o que você podia aguentar, em vez de deixar você decidir. Eu estava errado, e sei que estava errado. E não estou pedindo que você perdoe isso. Estou pedindo que você me deixe parar de esconder. A enfermaria estava silenciosa. Do lado de fora da janela, o céu nublado pressionava, próximo, suave e cinza. Jane segurou o braço dele e sentiu o pulso sob seus dedos batendo rápido demais. E soube, com a certeza clínica específica de uma mulher que estudara corpos por toda a vida, que este estava dizendo a verdade. Ele está dizendo a ela, disse seu lobo, não presunçoso, não narrando. Apenas presente da maneira que significava que isso era real. E o lobo sabia disso. Ele está dizendo tudo a ela. Finalmente, Jane olhou para o corte. Ela o havia curado. Trabalho limpo. O trabalho dela. Ela olhou para a mão dele, a que ela refaturara e consolidara adequadamente. Os dedos que agora estavam retos porque ela os consertara. Ela olhou para o ombro, o tecido cicatricial que passara semanas quebrando, o dano da infecção que mapeara, tratara e documentara em notas que dissera a si mesma serem clínicas. Você é o pior paciente que já tive, disse ela. Eu sei. Você discute dosagens que sabe que estão corretas. Você remove pontos durante a noite. Você trouxe um livro de farmacologia de 30 anos para uma sessão para provar um ponto que já havia concedido a lápis nas margens da minha tese. Eu sei. E você apareceu todas as manhãs na cadeira bamba, mesmo quando eu não olhava para você. Eu sei. Vou dizer algo, e preciso que você não faça a coisa com a boca enquanto estou dizendo. Ela está dizendo a ele, disse sua loba. O tom sarcástico se fora, a exaustão se fora. Apenas a presença silenciosa de um animal que esperava exatamente por isso. Já era hora. Eu guardei suas anotações da tese, disse Jane. As a lápis, onde você concordou comigo. Eu as guardei na gaveta da minha mesa, ao lado do estetoscópio que minha mãe me deu e do livro de suprimentos que comecei por sua causa. Eu as guardei porque foram a primeira coisa honesta que você já me mostrou. Ela respirou fundo. Não foi firme. Ela não fingiu que era firme. E eu gosto de você desde o dia em que você elogiou meu antisséptico e não conseguiu me olhar nos olhos enquanto o fazia. Porque essa foi a segunda coisa honesta. E eu sou uma curandeira e leio corpos para viver. E o seu tem dito algo muito específico toda vez que eu o toco. E eu tenho ignorado profissionalmente por 2 anos, porque sou teimosa e minha loba está cansada de mim. E eu tinha medo de que se parasse de ignorar, teria que admitir que o tremor em minhas mãos toda vez que o toco nunca, nem uma vez, foi médico. Correto, disse sua loba. Silêncio em todos os aspectos. A mão de Tristan virou na mesa de exame com a palma para cima. Uma oferenda, uma pergunta feita sem palavras por um homem que passara 2 anos usando palavras para mantê-la à distância e estava farto da distância. Jane pegou a mão dele, a que ela refaturara e consolidara adequadamente, a que agora estava reta porque ela a consertara. Os dedos que se curvaram ao redor dos dela eram quentes, curados e certos. Se você me afastar de novo, ela disse, eu me demitirei e levarei a fórmula do antisséptico comigo. E você passará o resto da sua vida usando a concentração padrão. Essa é a coisa mais aterrorizante que alguém já me disse. Ela se inclinou e ele viu. O ouro, não nos olhos dele, nos dela. O âmbar nas bordas do castanho, brilhante, firme e sem esconder. Sua loba perto da superfície e não se importando que ele pudesse vê-la. Ela passara 2 anos por trás do distanciamento clínico e da compostura profissional. E sua loba estivera lá o tempo todo. E agora o estava olhando através dos olhos dela sem desculpas. Ela o beijou. Não o toque na testa que ela vinha se permitindo imaginar.
Não o contato adjacente clínico e cuidadoso que ela poderia ter arquivado sob conduta profissional se precisasse mentir para si mesma sobre isso mais tarde. Ela o beijou da maneira que uma mulher beija um homem que quis beijar por 2 anos. E finalmente parou de encontrar razões para não o fazer. Suas mãos em cada lado do rosto dele, o rosto que ela examinara, documentara e catalogara em notas que nunca mostraria a ninguém. A pele dele sob suas palmas, 4 graus mais quente que a dela. A boca dele contra a dela, e o pequeno som involuntário que ele fez quando ela se inclinou, como se algo contra o qual ele se preparara por 2 anos simplesmente tivesse cedido. Suas mãos encontraram a cintura dela, não puxando, segurando. Da maneira como ele segurava tudo o que importava, com a pressão específica e cuidadosa de um homem que entendia o que estava tocando e não o soltaria descuidadamente. Quando ela se afastou, os olhos dele eram de ouro. Não o brilho nas bordas, o calor pleno e firme de um lobo que parara de fingir ser castanho. Seu pulso, disse ela. Sua voz não era clínica. Eu sei, está muito rápido. Eu sei, isso vai para o seu prontuário. A boca dele fez a coisa. Ela não lhe disse para parar. Estamos indo extremamente bem, disse seu lobo. A confiança estava de volta. Merecida. Estamos indo extremamente, impossivelmente, irracionalmente bem. Demorou o suficiente, disse sua loba. Então, mais baixo. Vocês dois. Vocês dois demoraram o suficiente. Eles namoraram por 8 meses antes da marcação. Não porque estivessem esperando por algo, não porque houvesse um cronograma, uma tradição ou uma regra, porque Jane passara 2 anos sendo mantida à distância. E ela não ia deixar que o fechamento dessa distância fosse apressado por ninguém, incluindo ela mesma. Ela queria conhecê-lo fora da enfermaria. Ela queria saber como ele era quando não estava sangrando, discutindo ou desempenhando a realeza de uma mesa de exame. Ela queria saber se o homem que aparecia na cadeira bamba era o mesmo homem que apareceria no jantar, no mercado, no jardim em um domingo, quando nada estava errado e ninguém precisava de cura, e a única razão para estarem juntos era que eles queriam estar. Ele era. Ele era mais quieto fora da enfermaria, se isso fosse possível. Ele caminhava ao lado dela sem falar e era confortável. Ele aprendeu quais ervas ela precisava antes que ela pedisse. Ele lhe trazia chá em turnos longos e o deixava na bandeja sem interromper seu trabalho. Ele ainda discutia as dosagens. Ela o deixava porque a discussão se tornara algo que ela guardava da mesma forma que guardava suas anotações, precisamente, com cuidado, porque era deles. A situação com Aldridge se resolveu 3 semanas depois que Bess voltou. Um tratado de fronteira que custou a Tristan 2 concessões territoriais e um pedido formal de desculpas que ele compôs na mesa de Jane enquanto ela preparava o antisséptico ao lado dele. Ele não pediu a opinião dela sobre a redação. Ela a deu mesmo assim. A versão final ficou melhor por isso. A alcateia viu antes que qualquer um deles nomeasse. Perry parou de parecer exausto e começou a parecer um homem que segurara a respiração por 3 anos e finalmente podia soltá-la. Bess, que tivera pavor de Tristan por toda a sua carreira, descobriu que o Rei Alpha seguraria uma porta aberta para qualquer um que carregasse um kit médico e também comeria um prato inteiro dos terríveis biscoitos que Bess assava para a equipe da enfermaria sem reclamar, porque Jane os assara com ela, e Tristan comeria qualquer coisa que as mãos de Jane tivessem tocado. O conselho notou que o rei chegava às reuniões de forma diferente agora. Não mais suave, não menos, mas assentado de uma forma que não estivera antes. Da maneira como um homem está assentado quando parou de carregar algo sozinho e deixou alguém ajudá-lo a suportar o peso. A marcação foi silenciosa. Não na enfermaria. No jardim atrás do palácio, ao anoitecer, onde eles caminhavam na maioria das noites, porque a enfermaria cheirava a antisséptico e o jardim cheirava a pinho frio e alecrim, que se tornara o cheiro específico deles juntos. Ele a levara lá porque ela estivera de pé por 14 horas tratando uma onda de casos de febre de inverno, uma das doenças específicas dos lobos, do tipo que não respondia à medicina humana e exigia sua expertise particular. E ela estava cansada de uma forma que ia além do corpo. Ele não disse nada. Ele apenas caminhou ao lado dela. E quando ela se inclinou para ele, não um colapso, não um momento dramático, apenas a pressão lateral silenciosa de uma mulher que estivera de pé sozinha por muito tempo e estava escolhendo,
finalmente, não estar. Ele amparou seu peso e o segurou como se fosse a coisa mais fácil que já fizera. Ela virou o rosto para o pescoço dele, o inspirou, e então seus dentes encontraram o lugar onde o pescoço dele encontrava o ombro, o lugar onde ela tratara o tecido cicatricial, o lugar onde quebrara as aderências com trabalho de tecido profundo, o lugar que ela conhecia melhor do que qualquer curandeiro no reino, porque passara meses aprendendo a geografia específica de seu dano e reparando-o com as mãos. Ela mordeu. Não com força, não performático. A pressão deliberada dos dentes na pele que dizia meu, em uma linguagem mais antiga que as palavras. O vínculo o atingiu como uma respiração presa finalmente liberada. Não uma coisa nova, apenas a coisa que vinha se construindo por meses, recebendo um nome e uma permanência que não tivera antes. Ele virou a boca para a curva do pescoço dela. Ela inclinou a cabeça, e a pequena oferenda deliberada, a confiança de expor essa vulnerabilidade específica a um lobo, a este lobo, desfez algo nele que ele não sabia que ainda estava unido. Seus dentes pressionaram a pele dela, gentis e certos, e o vínculo entre eles se completou. Uma única nota clara, onde antes havia duas. Seu lobo não disse nada, segurou o momento. Deixou ser. Sua loba conseguiu uma observação antes que o vínculo se instalasse em ambos como uma frequência a qual eles estiveram sintonizados o tempo todo, e só agora podiam ouvir claramente. Bom, agora pare de se machucar. Sons familiares, uma gaveta abrindo e fechando. Luna e curandeira. Os títulos se assentaram juntos da mesma forma que se assentavam nela. Não competindo, não comprometendo. Apenas duas coisas verdadeiras sobre a mesma mulher. Ela manteve a enfermaria. Bess era uma curandeira completa agora, não uma júnior, certificada em campo, confiante, ainda nomeando equipamentos em homenagem a Gerald. Ele continuou aparecendo às 7. Ele ainda discutia as dosagens. Ela ainda escrevia insuportável em seu prontuário. Ele ainda roubava suas ataduras, não porque precisasse delas, mas porque deixava bilhetes. E os bilhetes diziam coisas como: emprestado, devolverei. A concentração ainda está muito alta. E ela guardava cada um deles na gaveta de sua mesa, ao lado da tese com as marcas a lápis dele, porque ela era uma curandeira e guardava coisas que importavam, precisamente, com intenção, em um lugar onde ela pensava que ele não notaria. Ele notou. Ela os guarda, disse seu lobo em uma manhã em que ele chegou às 6h50 e a encontrou lendo o último bilhete antes de guardá-lo. Ela guarda nossos bilhetes da mesma forma que guarda tudo, precisamente, com cuidado, em uma gaveta onde ela pensa que não podemos ver. Nós vemos tudo. Nós sempre vimos tudo. Nós prestamos atenção desde o dia em que ela entrou e disse ao chefe de equipe que a ventilação era um risco à saúde. Estamos indo extremamente bem.